Para criar as primitivas ou sólidos, né, que são aquelas primitivas básicas, as formas geométricas simples, a gente vem aqui em Create e vem em Geometria. Aqui eu vou ter vários tipos, eu já mostrei alguns para vocês, que é o Standard, que são aquelas primitivas simples, né, como por exemplo esfera, box, cone, cilindro e por aí vai. Mas eu tenho também algumas diferentes, como por exemplo aqui no Extended Primitives, eu vou ter aqui, ó, cápsula, vou ter, por exemplo, mangueira, depois a gente vai ver algumas funções para ela, o Edra, que tem algumas características bem interessantes para se criar formas diferenciadas, né, de tipo estrela. Então esse Edra aqui é bem interessante, que é uma primitiva estendida. Agora no Max a gente pode trabalhar também com linhas, shapes, que são formas. E dessas formas depois a gente pode criar objetos tridimensionais, tá? Essas formas eu posso importar, por exemplo, do Illustrator, posso importar do AutoCAD, né, essas linhas bidimensionais. Posso importar do Illustrator, do AutoCAD, de qualquer outro programa que exporte um formato que é compatível com o Max. Então, se eu fiz, por exemplo, uma fonte, uma logo no Illustrator, com uma tipografia específica minha que eu criei, eu posso pegar essas linhas e trazer para o Max para criar uma profundidade para essa logo, tá? Posso inverter, posso modificar, fazer o que eu quiser com ela. Essas linhas que a gente tem no Max, a gente, em vez de Create, Geometry, a gente vai ter um menu aqui do lado que se chama Shapes, ou formas, tá? Então, nesses Shapes aqui, ó, a gente tem vários tipos de linha. Lembrando que linha no Max, apesar de eu desenhar ela ser uma linha mesmo, como se fosse uma curva de Bézier, que é isso que ele faz, ele tem um outro nome específico para a linha, mas posso desenhar ela nos 3 eixos. Então, eu posso começar a desenhar uma linha no eixo X, depois para o Y, e posso subir com essa linha. Então, no Max, a linha ela não fica presa no plano. Eu posso criar uma linha e fazer ela enrolar em alguma coisa. Posso fazer uma linha em espiral, né? Então, ela é 3 dimensões também. Ela não fica plana somente, né? Eu posso invertê-la, posso invertê-la e posso deformá-la também. Então aqui, ó, eu vou ter algumas primitivas também, mas de linha, que a gente pode criar dentro do Max. E tem essa aqui, ó, que vou deixar por último, que é a Line. A Line é como se fosse a ferramenta Pen Tool do Photoshop ou do Illustrator, onde você vai criando os pontos, vai fazendo a linha à mão livre, tá? É a ferramenta Line. A diferença da Line para as outras linhas que eu tenho aqui, para os outros shapes, é porque esses shapes aqui eles são padronizados e têm parâmetros específicos. A linha não, a linha é uma linha editável, eu posso criar ela e modificar do jeito que eu quiser, tá? Vamos começar aqui com o retângulo. O processo de criação de linha e de primitiva é a mesma coisa, ou seja, eu clico no botão, clico e arrasto, e eu tenho a linha ali no formato que eu quero, círculo, elipse, arco, eu clico e arrasto, depois eu determino o arco, donut, que é um círculo dentro do outro, N-gon, que aí eu determino a quantidade de lados depois, estrela, que é uma estrela, né, star, texto, que é um texto, as ferramentas de texto idênticas às ferramentas que a gente tem em qualquer outro software, helix, que é uma das poucas linhas onde você vai ter as 3 dimensões para criar ela, ou seja, é uma elipse, né? Uma elipse, não, uma hélice. Então eu clico, tenho o primeiro raio, solto o botão do mouse. Tenho a altura dela, clico, depois eu tenho o segundo raio. Tem aqui uma primitiva nova que chama egg, que é ovo, tá? E seção que a gente não vai utilizar agora. Todas essas primitivas que eu tenho aqui, ó, eu crio como padrão, ela vem assim. Ou seja, eu não tenho muitas opções para, na hora de criar, alterar a sua forma. Mas, como eu já aprendi no Max, tudo que eu crio eu posso modificar. Tá? Então, para eu modificar essas formas, o que eu faço? Eu seleciono,
a primitiva e clico aqui no menu Modify, na aba Modify. Dentro de Modify eu vou poder modificar seu nome e aqui os seus parâmetros. Então, por exemplo, no caso do Enigon, eu tenho aqui raio, sem escrito, circunscrito. Eu não sei se vocês lembram isso da geometria, né? Dentro do raio, fora do raio. Lados, então aqui no Enigon, por exemplo, eu posso criar um objeto com 7 lados. E eu tenho uma outra opção que chama Corner Radius, que é o quê? Tá vendo esses cantinhos retos? Eu posso deixar eles circulares. Tá? A mesma coisa eu vou ter aqui com retângulo, então eu tenho lá as medidas de largura e profundidade. E tem aqui o Corner Radius também para fazer um retângulo arredondado. No círculo eu vou ter só o raio. Agora, por exemplo, estrela. Tem outras variações. Então eu tenho o raio 1, que é das pontas, raio 2, que é do corpo, quantidade de pontas, tá? Olha lá, ó, quantidade de pontas. Tem aqui distorção, então eu posso entortar, ó. E tenho também o fillet, que é o que? Deixar arredondado os cantos, ó. Olha lá. Fazer uma serra aqui, ó. Tá? Então, helix é outra também que tem umas opções interessantes. Eu tenho aqui a altura, quantidade de voltas. Você vai fazer lá a molinha, ó. E tem aqui o bias, que é o quê? Em que direção que eu quero subir ou descer a minha mola. Então, eu posso fazer ela pular, ó. Tá? Então, eu posso criar, por exemplo, uma corda enrolada, uma mangueira, uma mola, animar esse processo de apertar e tal. Posso fazer tudo isso. E aqui eu tenho as medidas. Eu posso colocar o raio, os dois raios iguais para ter uma mola, né, certinha, com as mesmas medidas, né, ficar reto. Em texto, eu posso vir aqui em Max Text, que é o padrão que ele coloca, e eu tenho as ferramentas de texto aqui, ó, fonte. Eu posso trocar a fonte. Tá vendo? Posso aumentar o tamanho da fonte, o kerning. Clica no texto e vem aqui no Modify, do mesmo jeito. Aí tem aqui alinhamento do texto, se eu tiver um texto mesmo, ou seja, se eu tiver um parágrafo, eu posso alinhar. E aqui embaixo eu tenho a ferramenta texto, que é onde eu digito, por exemplo, ó, aula 3D mais. Tá? Então eu posso editar esse texto, ó. Ok? Todas essas ferramentas de linha eu vou poder utilizar depois para que elas fiquem tridimensionais a partir de um modificador ou nelas mesmas. Por exemplo, toda ferramenta de linha vai ter essa opção aqui, ó, na sua criação, na sua modificação, onde eu tenho essa opção aqui, ó, rendering. Rendering, gente, é quando eu quero ver as coisas da maneira final. E eu tenho nessa opção render para todas as linhas duas opções: habilitar na hora de criar a imagem final ou habilitar aqui na viewport. Quando eu clico aqui em Enable em Viewport, a minha linha ela deixa de ser uma mera linha spline normal e passa a ser uma geometria, ó, Enable em Viewport. Ele vira uma geometria, olha lá. Essa geometria aqui eu vou ter espessura, aqui ó, em radial eu vou ter espessura, thickness, tem aqui quantidade de lados, se eu quero ela mais detalhada ou menos detalhada, o ângulo, que aí eu posso inclinar também a linha, ou se eu quiser ela retangular, eu clico aqui, ó, ele vai virar um retângulo, eu vou ter aqui a sua largura, sua altura, e o seu ângulo também, que eu posso alterar aqui, ó. Deixa eu diminuir esse trem aqui, aproximar, fica mais fácil. Então, eu vou ter aqui as opções, ó. Olha lá. Tá? Então, a partir de uma linha, eu posso criar uma geometria. Olha lá. Essa geometria, depois, eu posso editá-la através de modificadores e etc. Tá? Então, tudo o que for linha, eu posso selecionar
e fazer o contorno dela virar uma geometria. Lembrando que é o contorno. Aqui, ó, Rendering, Enable Viewport. E aí eu vou ter aqui espessura, né? O ângulo, quantidade de lados, e por aí vai. Mas ela não deixa de ser uma linha, ou seja, os seus parâmetros de linha estão aqui, ó. Então, se eu mexer no seu raio, ele vai continuar alterando. A diferença é que agora ele aparece, em vez de aparecer como uma simples linha, ele aparece como uma geometria. Se eu selecionar os dois aqui, não, é um por um, porque cada um tem parâmetros diferentes. Ok? Texto é a mesma coisa. Você pode selecionar o texto, ele em render, em viewport, vai fazer esse contorno do texto aí, você pode aumentar a espessura. Ou então você coloca ele aqui retangular, e olha lá, já vai fazer um texto 3D de contorno, é claro. Lembrando que esse aqui é só o contorno, tá, gente? Você vai ter a altura, largura, mas ele é 3D, olha lá. Ele tem volume, mas não tem preenchimento. Então, o rendering aqui das linhas, ele só cria o contorno para as linhas, ele não cria o preenchimento. Ok? Agora, por último, e a linha mais interessante, não, na verdade, vou deixar todo mundo. É chamada de line. Então, aqui na hora de criar os shapes, eu tenho a line. O que a line faz? A line, ela se cria de duas formas. Ela é bem parecida com qualquer outra ferramenta de desenho de linha que você já utilizar em 2D. O ideal é você desenhar ela na viewport que você quer que ela fique orientada. Por exemplo, se eu quero que ela fique em pé no meu plano, no meu mundo, eu vou desenhar ela ou na vista front ou na vista lateral, left. Por quê? Porque eu vou utilizar o eixo Z, que é da altura, para o plano da linha. Agora, se eu quiser desenhar ela no plano deitado na horizontal, aí eu posso usar a perspectiva. Só para a gente entender, ó, eu posso também começar a desenhar ela numa viewport e passar para outra sem nenhum problema. Mas, como é que ela funciona? No Illustrator, no Photoshop, quando eu quero cantos retos, quero desenhar as linhas retas, o que eu faço? Eu vou clicando um por um, não é? Eu dou um clique, clique, clique. E aí ele faz o quê? Ele vai clicando e vai criando cantos, não é isso? E quando eu quero fazer uma curva nesses programas que eu falei, Illustrator e Photoshop, com a ferramenta Pen, eu clico e aqui é a mesma coisa lá. E aí, você vai notar que eu tenho pontos que têm cores iguais e o único ponto que tem uma cor diferente. Então, o primeiro ponto. O primeiro ponto sempre vai ter a cor diferente dos outros. A orientação da curva é muito importante, que alguns modificadores vão levar isso em consideração. Assim como a animação através de curva, você usar a curva como um caminho que ele tem que seguir, vai levar também o primeiro ponto como o início dessa animação. Ok? Então, ó, cliquei uma vez, canto. Cliquei, arrastei, Bezier. Clico aqui, ó, no início da curva, ele fecha a curva para mim. A diferença dessa curva line para as outras curvas é o seguinte: as outras curvas eu só consigo mexer nos parâmetros. Circunferência, altura, radius, corner radius e por aí vai. Essa curva aqui não, ela é toda editável, ou seja, ela é uma curva como é criada uma reta mesmo na realidade, ou seja, eu tenho pontos, segmentos e a própria curva. Então, se eu quiser editar a forma dela, o que eu faço? Vou lá no Modify e aqui, ó, em Selection, eu vou ter 3 botões indicando os componentes, ou também chamados de sub-objetos ou subcomponentes dessa curva. O primeiro deles é o vértice, ou seja, eu posso pegar meus pontos e com a ferramenta de mover, que é o W, eu posso mover esses pontos para a posição que eu quero. Posso também pegar os segmentos, ou seja, entre 2 pontos, ó, e alterá-los. E também posso pegar a linha toda, se eu quiser fazer alguma coisa com ela. Tá? Então, com isso aqui eu consigo deletar, rotacionar também, se eu selecionar mais de 2 pontos, ó. Quer dizer, selecionar o segmento, ó. Pego o segmento, ó, vou girar, inclinar eles, escalonar, tá? Mover. Então, essa linha é uma linha que a gente chama de linha editável, ou, como o Max chama,
de Editable Spline. Ou seja, se eu clico aqui, ó, no meu Bezier Corner, que é o ponto curvo, eu vou ter lá o ponto de Bezier para eu poder trabalhar. Ó. Olha lá. Posso pegar nos pontos aqui e mexer na sua inclinação. Ah, mas eu queria que esse ponto aqui fosse Bezier. Como é que eu faço? Clica no ponto, seleciona ele, botão direito do mouse e vem aqui, ó, nas opções você vai ter Bezier e Bezier Corner. Assim como Smooth, onde você não tem o controle. Ele fica redondo, mas não tem o controle. Então é selecionar o objeto, o componente, no caso, vértice, botão direito, e aqui, ó, tem o menu com as opções. Se eu clico, por exemplo, em Bezier Corner, a diferença de Bezier Corner para Bezier normal é que o Bezier ele altera as duas pontas ao mesmo tempo. O Bezier Corner, ele quebra as duas pontas. Então, eu posso vir nessa ponta aqui, ó, e alterar a curvatura e a outra deixar reta. Então, o Bezier Corner tem essa possibilidade. No Bezier normal, eu não tenho. Quando eu transformo isso em Bezier, ele fica unido os dois pontos. Então, quando eu mexo em um, ele altera o outro também. A gente já viu aqui a criação de linhas, né? Todos os tipos. Agora, eu percebi que o seguinte, essa linha line, eu consigo alterar a posição dela, dos pontos de criação. As outras linhas, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, o corner radius que eu fiz aqui, no caso, o corner retângulo que eu fiz aqui, que eu mexi no corner radius. Quando eu entro aqui no Modify, eu não tenho acesso aos pontos de criação do retângulo. Eu tenho aqui a sua espessura, né, a altura e largura, e tem aqui o corner radius, que é seu arredondamento, mas eu não consigo falar assim, quero pegar aquele vértice ali do canto e abaixar ele um pouco mais, porque eu quero um retângulo disforme, eu não quero ele retinho. Para que você possa editar as linhas, ou seja, pegar essas linhas que são padrão, são shapes padrões aqui, ó, né, do Max, e alterar a posição dos seus elementos, você tem que converter essas linhas normais para uma linha chamada de linha editável, ou seja, você vai transformar ela em um objeto que é editável pelo Max. Como? Simples. Ela é um retângulo, vou clicar com o botão direito do mouse em cima da minha linha que está selecionada, e aqui, ó, na opção Convert to, eu tenho uma opção chamada Editable Spline, S-P-Line, Spline, tá? Então, o que acontece? Quando eu clico nessa opção, os meus parâmetros aqui vão se alterar, ó. Ou seja, em vez de eu ter agora as dimensões desse retângulo, eu tenho aqui, ó, os vértices, para eu poder alterar, ó. Então, eu posso pegar esse retângulo e alterar a sua forma, ó. Olha lá, posso mexer na sua forma. Então, agora, eu tenho aquelas opções de segmento para alterar a forma desse retângulo. Tá? Então, eu já vi como pegar uma linha normal. Seleciono a linha, botão direito em cima dela, opção Convert to Editable Spline. E aí eu vou ter lá as opções para mexer em cada pedaço desse objeto. Por que isso é importante? Em cima do objeto, Convert to Editable Spline. O que a gente vai ver aqui agora é o seguinte, é combinar as formas de linha com modificadores que transformam essas linhas em objetos tridimensionais. A gente vai começar com o mais simples deles, que é um chamado Extrude. Tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a linha e vai projetar ela em 3D. Tá? Isso aí até o Illustrator faz. Já tem lá a opção para você criar 3D dentro dele. Mas aqui a gente vai fazer e vai colocar alguns a mais, algumas coisinhas a mais. Então, vou criar aqui a minha fonte, ó. Vou usar um texto. Eu vou criar aqui na vista front. Criar um texto aqui. Vou escolher um texto diferente, então vou colocar aqui, ó.
aula design 3D. Ok? Então, olha só, eu criei meu texto, vou escolher uma fonte para ele. Escolher uma fonte. Tá boa. Só para a gente ver. E aí, ó, esse texto aqui agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou criar, a partir dessa linha, um objeto tridimensional. Então, eu já tenho a linha, vou combinar com essa linha um modificador. Esse modificador chama extrude, começa com E, ou seja, selecionei a linha, vou no Modify, os modificadores deformadores estão aqui no Modifier List, e eu vou procurar pelo Extrude, vou teclar o E, e eu tenho aqui, ó, Extrude. O Extrude é bem simples, quando eu clicar nele, ele já vai preencher meu texto, e eu vou ter aqui nos parâmetros do Extrude agora, uma opção chamada Amount, que ela vai pegar meu texto e vai fazer isso aqui, ó. Ok? Eu tenho lá, aula design 3D em 3D, olha só, com profundidade. Mas eu posso ir combinando outros deformadores. Então, se eu colocar, por exemplo, o taper, o que o taper faz? Ele altera isso aqui, ó. Então, dá para eu colocar, por exemplo, criar uma perspectiva no meu texto. Agora, olha só, quando eu coloco a deformação, lembra que eu expliquei para vocês que o interessante, na hora de usar deformadores, quanto mais divisões você tiver naquela posição que você quer deformar, melhor vai ficar. Quando eu tento fazer a curva aqui, ó, não acontece nada. Se eu voltar lá no meu extrude, eu tenho aqui, ó, segmentos. Eu aumento essa quantidade de segmentos, automaticamente ele já entorta, olha lá. Olha aqui. Tá? Então, a quantidade de segmentos vai fazer mudar, alterar o objeto. Certo? Então, posso inclinar usando o taper aqui também, ó. Fazer essas brincadeiras com o texto. Vou tirar o taper aqui rapidinho e vou usar um outro chamado bend. Então, vou pegar aqui, ó, aumentar meu texto. Vocês lembram do bend, né? Vou fazer isso aqui com ele, ó. Olha lá. Quanto mais aumentar o extrude, ó, mais o texto vai vir para mim, ó. E eu consigo criar esse texto com profundidade, ó. Demais. Então, olha só, eu posso combinar também formas simples, tá? Com outros modificadores. Então, se eu pegar lá a minha estrela, por exemplo, star, e aplicar ela aqui um modificador chamado bevel, então eu vou ter o quê? Eu vou ter algumas opções aqui para alterar. Ó. Eu tenho lá o primeiro e a sua altura. Olha lá, ó. Eu posso criar um formato diferente para esse bevel. Se eu criar um nível 2 aqui, por exemplo, ó, posso criar um outro nível, criar uma outra ponta. Tem um nível 3 aqui no bevel, é tipo um extrude com várias camadas. Tá? Então, olha só, a partir de uma estrela, que eu mudei o formato, né? E apliquei um modificador chamado bevel, eu consegui criar um objeto completamente diferente. Tá? Bom, e aí tem um outro modificador muito interessante, chamado de Lathe Deform. Esse sim, a gente cria objetos tridimensionais a partir do seu perfil. Então, eu vou criar um perfil de um objeto, ele vai pegar esse perfil para mim, vai girar em volta de um eixo, transformando esse giro dele em superfície. Para entender melhor, eu vou pegar aqui, ó, na vista front, vou pegar lá minha ferramenta Line normal, e aqui para a gente já aprender uma coisa do Max, que são esses botões aqui em cima, ó, chamados de snaps. Eu tenho como fazer o Max prender o seu desenho
em pontos que eu delimitar. Por exemplo, eu quero desenhar somente em cima dos pontos da grade. Eu quero desenhar somente em cima dos pontos de outro objeto. Eu quero desenhar sempre perpendicular a um outro objeto. Então, eu tenho como configurar isso. Quando eu aperto ele aqui, ó, com o botão direito, me aparecem as opções. O padrão, que está aqui no meu, por exemplo, é dele grudar nos vértices, ou seja, grudar nos próprios pontos. Mas eu quero que não seja nesses. Eu quero que seja aqui, ó, nos pontos da grade. Então, quando eu clicar aqui e apertar o botão Snap, que é esse ímã, o que vai acontecer? Eu não consigo colocar e desenhar dentro dos quadradinhos da grade, só em cima dos seus pontos. Desse jeito, eu consigo usar a grade para fazer desenhos retos. Tá? Então, por exemplo, ó, comecei aqui, cliquei aqui, e ele sempre vai desenhar em cima da minha grade. Olha lá. Entendeu? Então, o Snap ele serve para isso. O atalho do Snap é o S, liga e desliga. Tá? O S liga e desliga, ou se você clicar aqui no botão também. Bom, eu tenho esse perfil aqui, vou alterar algumas coisinhas nele aqui. Vou clicar aqui nesse ponto e vou transformar ele em Bezier. Então, vou mexer aqui para deixar ele redondo. Esse aqui eu vou transformar também em Bezier Corner. Então, vou ter aqui 2 pontos para mexer. Vou mexer nesse. Mexer nesse aqui. Olha só, presta atenção nesse formato que eu estou fazendo, tá, gente? E exatamente, quem que falou isso? Se eu tivesse um bombom, até dava para você agora, que você pegou o negócio antes da gente começar. É um perfil de quê? De um vaso. Se eu desenhar o outro lado aqui, ó, se eu desenhar, fizer um espelho do objeto aqui, ó, presta atenção. Vou colocar aqui. Só para vocês entenderem. Se eu fizer um espelho dele aqui, ó, mirror, copy, e colocar aqui na vista front, é como se eu estivesse desenhando um vaso em 2 dimensões. Né? Nossa, é tão vaso meio bizarro, pode ser uma embalagem de perfume, tá, gente? Que seja. Mas olha só, se eu desenho ele em 2D assim, ele fica parecendo algum objeto, né? Mas para esse modificador que eu vou usar, eu não preciso dos 2 lados. Eu preciso só de um. O que ele vai fazer para mim? Ele vai partir desse perfil, ele vai girar essa forma e vai criar o meu sólido. É o que a gente chama de superfície de revolução. Esse modificador, a gente chama ele de lathe. E está aqui, ó, no Modifier List. Então, eu vou colocar em 3D para a gente já enxergar a sua alteração. Clica aqui no Modifier List, escolho lá o lathe. Só que ele ficou estranho. Por quê? Lembra que eu falei com vocês na aula passada do pivô do objeto? O pivô desse objeto está aqui, ó. Então, quando eu mando ele fazer a revolução, ou seja, rodar em volta do objeto para criar a superfície, ele vai usar o pivô do objeto. Se o pivô do objeto está no centro do objeto, ele vai rodar e vai ter superfícies uma em cima da outra. Ó. E eu não quero isso. Eu quero que ele rode a partir de onde? Daqui, ó, desse ponto. Mas e agora? Como é que eu faço? Simples. Aqui, ó, no próprio modificador Lathe, eu tenho as opções de direção e alinhamento. O alinhamento padrão é no centro do objeto, mas eu posso alinhar ele para fora do objeto ou, no mínimo, para dentro do objeto. Olha lá. Ó. Além disso, eu tenho aqui também, se eu quero o objeto com uma revolução de 360, mas se eu quiser só metade, ele vai fazer só metade do objeto, 180. Ou então, se ao invés de 16 segmentos, eu quisesse menos segmentos, vai ficar mais quadrado. O mais interessante de modificadores, como a gente trabalha com o Max usando as camadas de modificação, a minha linha que eu utilizei para desenhar continua aqui, ó. Certo? Então, o que aconteceria se, por exemplo, nesse momento da modificação aqui agora, eu voltasse na minha linha e alterasse a sua forma.
ele iria alterar também o seu desenho, a sua geometria. Para entender isso, para ver isso na prática, eu vou apertar esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, ó, Show End Result. O que ele faz? Mesmo que eu volte lá embaixo nas minhas alterações, ele continua mostrando o resultado final do objeto com todos os modificadores. Então, quando eu clico isso aqui, ó, ele mostra para mim a linha em cima do objeto tridimensional, ó. Certo? Olha lá. Ele vai mostrar a linha em cima do objeto tridimensional. Ou seja, se eu vier aqui agora e alterar o seu desenho, ele vai alterar também o objeto, ó. Olha lá. Então é dinâmico, tá? Alterei aqui, ó, ele altera imediatamente o objeto que eu criei. Ó. Então, se a medida, não ficou muito legal, está muito grande, está muito reto, não, era para ser mais inclinado, mais fininho, você pode ir ali, ó, e alterar até ficar do jeito que você quer. Tá? Então, volto lá no Lathe, eu quero mais segmentos, você vai lá e aumenta. E a partir disso aqui, ó, eu posso depois gerar outras formas para encaixar em cima desse objeto e criar um objeto completamente novo. Tá? Então, o modificador Lathe é muito utilizado. Tá? Para criar, por exemplo, superfícies redondas, pratos, vidros, garrafas, copos, frascos, molduras, etc. e etc. Não dá. Pois é, mas o rosto, ele tem partes no meio, partes que são diferentes em ângulos e profundidades. O rosto a gente vai talhar mesmo, igual madeira e isopor. Tá? Ok, gente? Então o modificador Lathe funciona dessa forma. Quer ver, ó? Só para a gente combinar aqui uma linha para o Lathe e outra para fazer, por exemplo, uma alça aqui. Eu vou criar outra linha, clico aqui fora, line, vou desenhar uma linha aqui, ó, do lado dele. Vou alterar um pouco a posição dos vértices aqui para ela ficar mais redondinha e bonitinha. Aqui é outra linha que eu estou criando, ó. Veja bem, vou alterar aqui, aqui. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar essa linha e vou transformar ela num objeto 3D. Ó. Posso fazer de várias formas. Uma delas é chegar na própria linha aqui, ó, Rendering, Enable Viewport, tem lá o Thickness, ou, se eu quiser também, posso colocar aqui retangular, ó, olha lá. Se você quiser colar, pode, se não, você pode deixar assim e usar como se fosse um... na verdade elas se interpenetram aqui, depois a gente vai aprender a corrigir isso. Mas olha lá, eu consegui criar um objeto diferente, coloco a mesma cor só para poder... Isso aqui ainda não está valendo, mas olha lá. Eu consigo criar objetos diferentes. Tá? Posso pôr um radial com menos lados. Beleza? Então, a partir de linhas, eu também consigo criar formas tridimensionais no 3D Studio Max.